Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado volume 4. Nós vamos dar continuidade ao estudo de isomeria. Semana passada nós vimos a isomeria plana. Essa semana nós vamos ver a isomeria espacial, que vai ser dividida entre geométrica e óptica, né? A isomeria geométrica é o caso de isomeria espacial ou estereoisomeria, né? Em que as diferenças entre os isômeros só podem ser determinadas pela análise das fórmulas estruturais espaciais, tá? E ela só vai ocorrer em compostos que têm ligação dupla ou em compostos cíclicos, tá? E qual que é o outro pré-requisito? Você tem ligação dupla e tem ciclo. Qual é o pré-requisito? Que você tenha, por exemplo, nesse carbono aqui, que vou mostrar do lado esquerdo, tem o R1 e o R2, são ligantes ao carbono aqui. Esse R1 ele precisa ser diferente de R2 para que tenha isomeria geométrica, e o R3 ele tem que obrigatoriamente ser diferente do R4, tá? Então tem que ter dupla, ciclo, e os ligantes têm que cumprir esse pré-requisito aqui. O R1 deve ser diferente do R2 e o R3 deve ser diferente do R4, tá? Então, os ligantes a um dos carbonos da dupla ligação sejam diferentes entre si. Cada carbono da dupla ali tem que ter seus ligantes diferentes entre si, tá? Vai ter o caso da isomeria cis e trans e do EZ, tá? Então, nós vamos avaliar a isomeria geométrica, tá? Lembrando que o pré-requisito é ter dupla ligação e ter compostos cíclicos, e que os ligantes de cada carbono sejam diferentes entre si, né? E temos a isomeria óptica, tá? Vai ser o caso de uma isomeria espacial, estereoisomeria, que os isômeros ópticos ou substâncias opticamente ativas, né, que a gente fala, quando forem atravessados por uma luz polarizada, vão ter a propriedade de desviar o seu plano de vibração, tá? Ele fala o seguinte, que existem determinadas substâncias que, quando atravessadas, conseguem absorver todos os planos de vibração da luz, tá? Deixando passar só um, tá? Essas substâncias vão ser denominadas polarizadoras, e a luz que sai delas é denominada luz do plano polarizado ou luz polarizada, tá? Então, essa luz polarizada passa apenas um eixo de vibração. Então, quando eu tenho um isômero que gira o plano na luz polarizada para a direita, porque a diferença entre eles é como que eles vão desviar essa luz polarizada, tá? Quando é para a direita, é chamado de destrorrotatório, tá? Ou destrógeno. E é representado pela letra D, tá? E já o isômero que gira do plano da luz polarizada para a esquerda é chamado de levógeno, tá? E é representado pela letra L, tá? Esses isômeros destrógeno e levógeno, eles vão apresentar o mesmo ângulo de desvio, só que para sentidos diferentes. Então, um vai ser positivo e o outro negativo. No caso, o destrógeno que fica positivo e o levógeno negativo. Então, eles vão ter o mesmo ângulo de desvio, mas os sinais vão ser trocados, tá? Para você ter essa isomeria óptica, você tem que ter carbono assimétrico, tá? Que é um carbono ligado a 4 grupos diferentes, então você não pode ter plano de simetria ali, tá? Então, vamos às atividades? Dos compostos orgânicos a seguir, apresenta isomeria geométrica. Então, isomeria geométrica a gente falou. Tem que ter dupla ou ciclo. Todos têm dupla? Todos têm. Então, cumpriu o primeiro requisito, tá? E aqui, agora eu preciso olhar para cada carbono e determinar se os ligantes são diferentes. Bromo e bromo em um. Então, olha só, tem o mesmo ligante. Então, não pode ter isomeria geométrica, tá? E aqui, vou olhar. Cloro e hidrogênio. Tem ligantes diferentes entre eles. E para esse carbono, cloro e hidrogênio. São ligantes diferentes? Então, 2 aqui, ele cumpre o requisito. E esse aqui, carbono, hidrogênio e cloro. Para esse carbono da esquerda, ligante é diferente? É. E aqui, ligante é diferente? Bromo é diferente de OH, então são também. Então, 2 e 3 apresentam ligantes diferentes em cada carbono da dupla, logo eles têm isomeria geométrica, tá? Apresentam isomeria geométrica. Então, a dupla é o primeiro pré-requisito.
Não quer dizer que ao ter dupla você obrigatoriamente tem isomeria geométrica ali, né? É um dos requisitos. A 2, pessoal, vai continuar aqui na próxima página porque ela é bem grande. Aqui ele fala o seguinte: a busca por substâncias capazes de minimizar a ação dos insetos que atacam plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego do feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural. Olha só, gente, lembrando que aqui tem o hidrogênio, aqui tem o hidrogênio, tá? Olha só, os dois hidrogênios, eles estão para o mesmo plano. Então, isso é o que a gente chama de isomeria cis, tá? Cis. Então, aqui, cis. O hidrogênio está para cá, o hidrogênio está para cá, não está representado mesmo plano. Então, eles têm isomeria cis também, tá? Então, esse é cis e esse aqui também é cis, tá? Se você poderia olhar também por essa ligação aqui, tá no mesmo plano, tá? Mas eu tô mostrando o hidrogênio para ficar mais simples. Aqui tem o hidrogênio, aqui também. Olha só, eles estão de lados opostos, planos opostos, ó. Então, eles são isômeros trans. Então, eu tenho cis, cis, trans. E essa função aqui, que função que é? C dupla O com O é um éster, tá? Então, ele falou assim, o potencial substituto, então você vai sintetizar algo que seja parecido, então ele tem que ter a mesma função orgânica, então tem que ser um éster, cadeia normal, ou seja, não pode ser uma cadeia que tenha ramificação, vocês podem reparar que essa cadeia não tem ramificação, não tem aqui, por exemplo, se tivesse um CH3 aqui, um CH3 aqui, ou um CH2, CH3, teria ramificação, mas não é o caso. Então, tem que ser a função éster, tem que ter a cadeia normal e a isomeria geométrica tem que manter. Então, ele tem que ser cis, cis e trans, tá? Então, vamos olhar as opções lá. Primeiro, aqui é um éster? Não, tá? Por que não é um éster? Aqui, ele vai ser uma cetona. Por quê? Só tem um oxigênio, tá? O éster ele tem 2 oxigênios. Vamos para o 2. Se ele cumpre os requisitos. É um éster? Ok, é um éster. A cadeia cis, cis e trans? Sim, ó. Pode avaliar aqui, olha só, o hidrogênio para cima, outro hidrogênio para cima. Opostos, então é trans. Aqui, hidrogênio para lá, cis. Hidrogênio para lá e hidrogênio para lá, cis também, tá? Então, ok, até aqui. E a cadeia é normal? Não, ele tem uma ramificação aqui. Então, já não pode ser, já elimina a letra B também. E a letra C? Para começar a função, vou olhar pela função, tá? É éster? Sim, é éster. Ok. Aqui é cis, ok. Aqui é cis também. E aqui no terceiro também é cis. Ele quer um que seja cis, cis e trans. Então, a letra C não pode ser. Então, vamos aqui para esse de baixo. Aqui, ó, já não pode ser porque não é a função éster, tá? E o último, gente, a letra E. Eu tenho a função éster? Tenho a função éster, ela O, C, O, CH3. Tenho cis, cis e trans? Sim, cis, cis e trans, como vocês podem reparar ali. Então, a sua resposta é a letra E, tá? Aqui, qual das substâncias a seguir pode ter isômero óptico? Então, para ter isômero óptico, tem que ter carbono assimétrico com 4 ligantes diferentes. Vamos avaliar aqui. Letra A, carbono está ligado ao bromo, flúor, cloro, hidrogênio. Ok, né? Aí tudo bem. E aqui, ele tem CH3, CH3, CH3. Ele tem 3 ligantes iguais, então a letra C não pode ser, tá? Já elimina a letra C ali. E a letra B? A letra B, ele te dá um isômero que é, na verdade, geométrico. Esse carbono, ele faz 2 ligações com o outro carbono, então já não pode ser assimétrico, tá? Vamos ver aqui, mesmo porque aqui tem um plano de simetria, né? E a letra D, eu tenho CH3, CH3 e hidrogênio, hidrogênio. Tem 2 ligantes que se repetem. Então, não pode ser a letra D, então a resposta é a letra A, tá? 4 ligantes diferentes, você tem carbono assimétrico,
tá? Então, esse aqui é só fazer um asterisco nele para mostrar esse carbono simétrico. Dada a estrutura. Então, aqui tá te dando a estrutura. E esse carbono aqui tá com o ligante R, que eu ainda não sei qual que é, tá? Então, ok. Para torná-lo opticamente ativo, o R deve ser. Então, vamos lá, vamos avaliar. Se eu colocar hidrogênio aqui, pode. Olha só, vai ter um C dupla O, H, CH, CH2, CH3 e um hidrogênio. Sim, o hidrogênio encaixa aqui, poderia ser. Esse aqui tá ok. E CH3? Olha, já tem um CH3, se eu colocar outro, ele não vai ter 4 ligantes diferentes. Então, o CH3 está descartado. NH2? Sim, não tem nenhum NH2 ligado a esse carbono aqui não. Seria um ligante diferente. Então, ok, né? E hidrogênio? Eu já falei que sim. Então, resposta até agora, letra C. E CH3? Eu já falei que não pode CH3 porque eu já tenho um CH3 lá. Se eu colocar outro, eu vou ter 2 ligantes que se repetem, né? Um ligante que se repete. E CH3? Não pode, igual eu falei para você. Onde tem resposta como CH3, eu não posso colocar, porque como eu já tenho um, se eu colocar, eu não vou ter 4 ligantes diferentes. Então, a resposta certa é a letra C, que é NH2 e hidrogênio, tá? A 5, pessoal, fala o seguinte: na natureza existem produtos que, pela modificação de disposição relativa dos ligantes de um centro quiral, ele fala, um exemplo é o limoneno, que é encontrado em óleos essenciais, onde um dos isômeros apresenta sabor laranja e o outro de limão. Pode-se afirmar que esses compostos são isômeros. Olha só. Então, ele falou sobre quiral, carbono assimétrico. Então, se vocês repararem aqui, eu tenho carbono assimétrico aqui, tá? Então, esse carbono é assimétrico, tá? Então, eu tenho isomeria de que tipo? Isomeria óptica, tá? No próprio texto, ele já te falou que era centro quiral, carbono assimétrico, né? E aqui você consegue identificar esse carbono assimétrico. Ele tem 4 ligantes diferentes. Ele é ligado a um hidrogênio, ele é ligado a toda essa parte de baixo, a essa parte aqui e a essa à esquerda. Então, isomeria óptica. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo de Conexão Escola, tá? Através do chat ou acessando o chat pelo Conexão Escola Web, ou entre em contato pelo WhatsApp.